Estão frente a frente nesta edição da noite Duarte Marques e Mariana Mortágua. Muito boa noite aos dois. Porque a resposta da Mariana Mortágua, neste caso do debate de ontem, é mais ou menos fácil de adivinhar. Eu começaria com o Duarte Marques esta noite para lhe perguntar se concorda com aquilo que tem sido uma análise mais ou menos transversal relativamente a quem saiu mais beneficiado daquele debate, inclusive a este estudo da Eurosondagem que me colocou a maior parte das pessoas a responder que foi António Costa. Boa noite. Eu acho que o debate, em primeiro lugar, não foi um grande debate. Para aquilo que estava toda a gente à espera, não foi um debate muito esclarecedor, nem sequer um debate que tenha dado para tirar dúvidas sobre muitos dos temas. Em primeiro lugar, porque o tempo era muito contado, e em segundo lugar, porque no caso de António Costa não respondeu a nenhuma pergunta. Eu admito que as pessoas pensem, à primeira vista, que quem teve mais soundbites, quem marcou mais pontos de curto prazo, tenha sido António Costa, porque foi isso que pareceu. Também me pareceu a mim. Mas se olhar para o debate com mais a frio e vir qual era o objetivo, olhar para o objetivo do debate e ver o impacto que teve, as pessoas olham para António Costa como alguém que, de facto, consegue dizer algumas coisas sem vergonha na cara, consegue tentar fugir às questões todas, não chegou ao ponto de ter dito várias vezes que foi Passos Coelho que chamou a Troika. Eu até aproveitei, trazia aqui a carta de José Sócrates quando pediu o resgate e a intervenção externa em Portugal. Foi uma carta, está aqui, assinada pelo ex-primeiro-ministro. Teve o desplante de dizer coisas que não fazem sentido quando se quer ter um debate sério. E, portanto, a curto prazo, nas primeiras horas, eu admito essa vitória. Agora, não concordo é que as pessoas, quando pensam mais um pouco sobre o debate, e este debate era um debate virado para os indecisos, quem estava em casa a ver o debate e era da claque de António Costa, ficou muito motivado para a campanha, porque o seu líder foi uma espécie de José Sócrates, foi muito bom no soundbite e foi muito às canelas de Passos Coelho. Quem estava em casa e é indeciso e está à procura de escolher quem é o seu próximo primeiro-ministro, olhou para Passos Coelho e viu. Ele respondeu às perguntas que lhe colocaram, tentou dar explicações para aquilo que foi solicitado e tentou responder com autoridade e, sobretudo, com conhecimento às questões todas. Ou seja, Passos Coelho conseguiu marcar a diferença para António Costa na estabilidade, na credibilidade, na seriedade, no seu sentido de Estado. António Costa era aqui o challenger, ele tinha que provocar, obviamente. Passos Coelho manteve-se como Primeiro-Ministro. E numa altura destas, após 4 anos de dificuldades, em que finalmente se começa a dar a volta e Portugal está no bom caminho, Passos Coelho transmite essa serenidade, essa estabilidade e confiança que António Costa apenas coloca nos cartazes. Há alturas em que se nota que Passos Coelho fica surpreendido com o desplante de António Costa perante alguns temas, porque viu-se perfeitamente que tinha treinado determinado tipo de provocações que nem sequer são dignas de um partido como o Partido Socialista, que é um partido que é o primeiro partido da oposição. Se repararmos, António Costa fez tábua rasa da situação em que o PS deixou o país há 4 anos atrás, não assumiu nenhuma responsabilidade e, de facto, provou que aquilo que alguns dizem, que este processo, que estas intenções, que estas medidas de António Costa são exatamente aquelas que levaram Portugal à bancarrota. E, portanto, as pessoas podem ter pensado António Costa ganhou o debate, mas se calhar o melhor é votar em Passos Coelho. Se olharem para o final do debate, a quem é que eu compraria um carro em segunda mão? No final do debate, segundo este estudo da Eurosondagem, 28% das pessoas não fazem a mínima ideia em qual dos dois podem escolher. Mariana, boa noite. Que memórias guardou deste debate da noite passada? Eu acho que acho que esse dado é muito revelador. 28% das pessoas não sabem qual escolher e a taxa de abstenção sobe. Porque há cada vez mais uma sensação de que PS e PSD não são uma alternância, mas não são de facto uma alternativa entre si. Há pouco que os distingue, apesar dos discursos inflamados e das diferentes retóricas. Sobre o debate em particular, Passos Coelho foi derrotado neste debate. Vamos admiti-lo, não há forma de fugir a esta questão. Foi derrotado porque não falou de nada, porque apenas falou do passado, porque tentou afastar-se da Troika como se não tivesse feito o programa da Troika ao seu programa. Todos nós vimos a Ministra das Finanças a dizer que a Troika é uma oportunidade para o país. Todos nós vimos o PSD defender a austeridade como o seu programa e as reformas estruturais como o seu programa. Então não vale a pena acabar os 4 anos e dizer que se distanciam como se não fosse o seu programa. É o seu programa. E por isso assistimos
um bocadinho aquele triste cenário de ter PS e PSD, eu já o disse, a discutir a paternidade do memorando de entendimento, quando ambos assinaram um memorando e uns aplicaram e os outros fingiram que não tinha nada a ver com isso enquanto estavam na oposição e se lavavam as mãos das consequências do memorando. Teve duas fugas no debate permanentes, uma foi Sócrates. O deputado Arco Marques voltou a repeti-la aqui, a tentar colar António Costa a José Sócrates, porque essa é claramente a estratégia facilitista que o PSD encontrou para não encarar o futuro e para continuar preso ao passado. E depois... Em termos práticos, Mariana Mortágua, António Costa foi o número 2 de José Sócrates. Sim, mas o problema é quanto mais... e é claro que todas as análises do passado são importantes, tanto as da governação de Sócrates, como só é importante analisar o passado da governação de Passos Coelho. Mas é ainda mais importante perceber o que é que Passos Coelho e o que é que António Costa propõem para o país nos próximos 4 anos. E enquanto ambos estão a discutir Sócrates, ninguém sabe o que é que propõem para os próximos 4 anos. E nós ficamos a pensar, assistimos a um debate entre Passos Coelho e António Costa. Alguém sabe como é que vai ser feito o corte nas pensões de 600 milhões de euros que nós sabemos estar prometido a Bruxelas e que ninguém foi capaz de clarificar. O Primeiro-Ministro prometeu ontem que não seria feito com o discurso de António Costa. O Primeiro-Ministro prometeu que não ia cortar salários nem subsídio de férias antes das últimas eleições. Acho que ainda nos lembramos todos desta Pois, mas também a dívida toda que existia estava debaixo do tapete. O plafonamento que nós sabemos que é uma proposta do PSD, alguém sabe quanto custa? Alguém sabe qual é o buraco que vai criar nas pensões? É que a última vez que esta proposta foi apresentada, ela implicava um aumento do endividamento de 9 mil milhões de euros, mais o recurso ao Fundo de Estabilização da Segurança Social, mais o recurso, imagine-se, a portagens. Não, essa proposta é do Partido Socialista. A última vez. Não. Mas está enganado. Não. Eu explico qual é. É das portagens e do investimento na reabilitação urbana do Partido Socialista. Há alguns anos, é gastar dinheiro na Segurança Social, na Construção Civil. O atual líder parlamentar do PSD fez uma proposta de plafonamento da Segurança Social. E fez essa proposta com uma possibilidade, uma proposta de financiamento desse plafonamento que viria de emissão de dívida pública, Fundo de Estabilização da Segurança Social e portagens. E é por isso que é tão irónico ver o PSD passados uns anos a gozar com o PS porque o PS propôs ir às portagens buscar dinheiro para financiar a Segurança Social. E depois porque o PSD alicerça toda a sua campanha nesta ideia de estabilidade e de promessa de estabilidade, quando quem viveu em Portugal nos últimos anos sabe que houve tudo menos estabilidade. Porque nunca ninguém sabia que rendimento é que tinha ao final do mês, que imposto é que ia ser posto ou ia ser tirado, porque todos os orçamentos foram contra a Constituição. Isto já foi dito e muito bem dito. Qual é a estabilidade que promete um governo que é incapaz de fazer um orçamento do Estado que vá de acordo com a Constituição, que ela é fundamental no país? Há uma coisa que as pessoas sabem. Os salários foram sempre pagos e as pensões, ao contrário do que estava previsto, os salários não foram sempre pagos como qualquer funcionário público deste país poderá, como qualquer funcionário público deste país poderá responder, os salários não foram sempre pagos. E resolveu o problema criado pelo Partido Socialista no passado. E cumpriu um memorando que assumiu como seu. Cumpriu um memorando como se fosse seu. E o que é verdade é que hoje em dia o país está mais estabilizado, a economia está a crescer, os empregos estão a baixar. Portanto, hoje sabemos que há alguma estabilidade. E para garantir que essa estabilidade se mantenha, é que nós temos o discurso que não prometemos o céu nem os sonhos, mas que mais vale ter um pássaro na mão do que dois a voar. E, portanto, o voto no PSD ou na coligação é aquilo que nós defendemos que é mais sensato ou pelo menos mais estável para o futuro das pessoas, traz mais confiança. A estabilidade que o PSD promete é uma estabilidade de empobrecimento, é uma estabilidade de uma estratégia que não tem trazido nada ao país. A ideia de uma redução do desemprego está mais do que provado que não existe. É uma ideia que é uma estatística que está a ser alterada com recurso a estágios, com recurso a empregos pagos pelo Estado, com recurso a formações. De facto, o saldo da governação do PSD são menos 300 mil ou 247 mil postos de trabalho. É mais 30 mil milhões de euros de dívida. É um salário médio que é menos 300 euros daquilo que era quando o PSD começou a governar. Eu não posso aceitar são 7 meses de reformas essa tese dos que o governo ficou Mariana, de todos os portugueses. É um aumento de impostos de 30% Mariana, com todo o respeito, só no IRS. Essa tese o saldo da governação do PSD. E da formação e não vale a pena. É curioso, apetece-me fazer... Deixa só, Mariana, acabar a ideia para não estarmos sobrepostos, não se consegue ouvir nada, Mariana. São mais de 300 ou 400 mil pessoas que emigraram. E este é o saldo da governação do PSD. E este é o debate que temos feito. Mas eu quero voltar ao debate entre PSD e PS. Porque aquilo que acho que preocupa os portugueses é que continuamos sem saber qual é o programa de PSD e CDS
para os próximos 4 anos e quais são as contas desse programa. E, portanto, eu continuo à espera que alguém me responda quais são as contas do plafonamento da Segurança Social. Qual é o buraco que se vai abrir com o plafonamento da Segurança Social? Quando milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas, deixarem de contribuir para o sistema público e o sistema público continuar a ter que pagar as pensões hoje. Qual é o tamanho desse buraco e como é que se vai financiar? Porque quem propõe, quem faz propostas, tem que ter a responsabilidade de as sustentar do ponto de vista financeiro. Nós ficamos à As espera propostas que nós dessas fazemos são contas. sempre sensatas e estão bem escudadas no Então, por favor, programa que diga-me entregamos em quanto é que custa? Bruxelas. Quanto é que custa? O plafonamento da Segurança Social não tem como hoje criar nenhum buraco. É precisamente para tapar o buraco. A solução para tapar o buraco que existe na Segurança Social que é assumido. O PS tem uma alternativa que é investir esse dinheiro na reabilitação urbana. Eu quero que o PS explique a do sua proposta. do nosso ponto de vista, aquilo que é preciso encontrar uma solução que permita suportar o buraco que existe a prazo na Segurança Social. E, portanto, vão pôr mais pessoas a descontar para o portanto, privado. E, portanto, É isso que vai nós, como suportar o dissemos, buraco. queríamos cortar pensões, muito menos tirar de lá o dinheiro. Agora, aquilo que eu quero dizer para contrapor o que a Mariana disse sobre o desemprego é muito simples. O Bloco de Esquerda e a oposição, e neste particular e noutros, a diferença de discurso entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista é quase nula. São bastante semelhantes. Mas aquilo que eu queria dizer era o seguinte. Nós não podemos passar a vida a dizer que o Governo não tem políticas de criação de emprego, que não tem políticas de apoio aos jovens, que não tem políticas de apoio ao combate ao desemprego. E depois, quando o Governo toma medidas que pretendem, durante o período do ajustamento, salvar uma geração que acabou de estudar e não tem emprego, precisa de formação profissional, precisa dar formação àqueles que estão desempregados, ou então dar experiência profissional, ou dar alguma oportunidade de criar um emprego através da sua própria empresa, nós não podemos passar de um dia para o outro e dizer ok, vocês fizeram isso tudo bem, mas foi para mascarar o desemprego. Não. Nós tivemos políticas ativas de combate ao desemprego que eram políticas públicas, até políticas de esquerda. Portanto, reconhece que se chamou emprego a essas situações. Não. Eu reconheço que parte do combate ao desemprego e dessas pessoas está aí, mas também digo que a criação de emprego vai muito além desses estágios e dessas soluções. Ou seja, um jovem que recebeu um apoio do Estado para criar uma empresa, contratou 4 pessoas, criou emprego ou não criou emprego? Um jovem que teve um estágio de 6 meses numa empresa, que a seguir arranjou emprego noutra, é criar emprego ou não é criar emprego? E além destes, todos aqueles empregos criados por empresas sem qualquer apoio do Estado. Portanto, estamos a falar de duas coisas diferentes. É que antes dizia-se, o Estado não cria oportunidades, não ajuda. Depois, quando ajuda, vem dizer aqui Del Rey que isso é emprego apoiado pelo Estado. É verdade, mas a maior parte dele é criado pelas empresas. E, se formos ver os dados dos jovens que fizeram estágios profissionais, muitos, houve uma altura que eram 70%. Nunca foram 100%, foi um número inventado. Não foi. Inventado, Está nos relatórios de provado. emprego e formação profissional. Nunca. Foram cruzar os dados da Segurança Social 30%. pelos jovens que fizeram estágios. E na primeira 30%. avaliação que se fez, 70% ao fim de 6 meses tinham um 30%. emprego. E nem que fosse só um a ter emprego já tinha valido a pena. 30%. Agora, nós não podemos ter um discurso de manhã e um discurso à tarde. De manhã não há políticas públicas de criação de emprego, à tarde o emprego que se cria é culpa das políticas públicas de criação de emprego. E, portanto, nós podemos não gostar do programa Impulso Jovem, do programa Garantia Jovem. O que é facto é que isso permitiu criar novas oportunidades para que os jovens entrassem no mercado de trabalho. Eu dou-lhe só este exemplo. Sem muitos destes estágios, que eram remunerados, foi um rendimento importante também para as suas famílias, muitos jovens chegavam a uma empresa e não tinham qualquer experiência profissional. Porque antigamente não tinham este estágio, ou eram 3 meses, estes eram de 9, de 12 meses. O que é que acontecia? Chega a uma empresa e a pessoa já tem alguma experiência profissional. Além da sua licenciatura, teve o contacto com a experiência profissional. Eu tenho viajado, ainda hoje, esta semana, tenho lá em campanha, a visitar dezenas de empresas e tenho contactado com muita gente no distrito de Santarém, no Ribatejo, uma zona que cresce acima da média nacional, o seu PIB, e vejo muitos jovens a trabalhar em empresas que fizeram estágios. Conheci outros que não saíram de lá, que saíram de lá sem emprego, é verdade. Mas conheço muitos outros que conseguiram uma oportunidade. Só para concluir esta questão, para irmos ainda à questão dos refugiados neste debate. Eu penso que qualquer pessoa que conheça um jovem que passou os últimos meses, que acabou um curso à procura de um emprego, que não encontra um emprego a não ser um estágio, e acaba o estágio do IFP já nem dura o tempo suficiente para poder receber subsídio de desemprego quando acabar o estágio, que não consegue um emprego a não ser andar de estágio em estágio, e quando consegue um emprego, se sente feliz por estar a ganhar salário mínimo nacional, que é aquilo que toda a gente recebe hoje em dia, e com sorte se não for um falso recibo verde. Se isto é o futuro que estão a prometer aos jovens de Portugal, depois não nos podemos admirar quando temos 300 mil imigrantes em Portugal. E as pessoas não imigram porque há um mundo de novas oportunidades. Não é verdade. Há 247 mil empregos a menos hoje do que havia quando este governo tomou posse. E, portanto, expliquem onde é que está a criação de emprego. Porque as estatísticas do INE dizem isto.
há um conjunto de estágios que dispararam, que não são emprego, são estágios que as pessoas têm uma vez e depois andam de estágio em estágio, de empresa em empresa, e muitas empresas podem criar emprego. A Nestlé, a FNAC, o Pingo Doce podem criar emprego. Então porquê que vão contratar estagiários? Pagam pelos teus trabalhadores 30, 40, 50, 100 euros por gente licenciada ou com um mestrado e o resto é subsidiado pelo Estado. Isto é o Estado a subsidiar baixos salários e empresas que poderiam estar a contratar e não estão a contratar. É um subsídio do Estado. Por outro lado, há o próprio Estado a pôr pessoas a trabalhar em contratos de emprego e inserção, que são pessoas que descontaram para o seu subsídio de desemprego e que agora têm direito a recebê-lo e que o Estado diz, muito bem, mas para o receberes terás de trabalhar à borla, num centro de saúde, numa escola. Vamos falar esta escola, eu não terminei ainda, peço desculpa. E vamos falar esta escola, e essa escola precisa de um auxiliar educativo, e esse centro de saúde precisa de uma pessoa a trabalhar ali. E o Estado, ou o Governo, em vez de criar um posto de trabalho decente, com um salário decente, está a pôr desempregados a trabalhar sem salário, e agora que são mais 2.000 pessoas para as escolas. Passado meia dúzia de meses, vêm para a rua sem nenhuma perspectiva de mais futuro. Mais 2.000 pessoas. E, portanto, não é verdade que isto seja criação de emprego, não é verdade que isto seja criação de emprego. Isto é o Estado a subsidiar trabalho barato, ao mesmo tempo em que acaba com a contratação coletiva, precariza as leis do trabalho, e vamos falar em qualquer setor, em qualquer empresa. Hoje, as novas pessoas que são contratadas sem um vínculo estável, com vínculos precários e com salários baixíssimos. E isto vai em todos os setores, Há aqui uma coisa que já mudou. Antigamente falávamos só em desemprego e agora já falamos em jovens contratados ou a fazer estágio. Há uma grande mudança. E para terminar este tema, só queria dizer o seguinte: nós não podemos passar. Não podemos passar 10 anos a usar um tipo de estatística e a usar aquelas estatísticas durante 4 anos para atacar o governo, a falar sobre o desemprego. E o mesmo modelo de estatísticas, quando começa a baixar, dizer que ele não conta, que ele não funciona. E, portanto, esta estatística é a mesma. Mas não o que mudou aqui foi que um governo teve uma política de criação de emprego, não é emprego. E outro não tinha. Não é emprego. De criação de oportunidades, de criação de empresas e dar experiência profissional e maior formação ou formação diferenciada aos jovens que estão sem nada para fazer. Porque é preferível, entre o jovem que fica em casa, um que fica sem formação, que está a ter formação ou que está a fazer um estágio profissional, 2 horas por semana de empreendedorismo para jovens que são sobrequalificados. Eles ficaram, não é por acaso tudo o que a revista internacional fala de Portugal como o país que criou um espaço saudável para o empreendedorismo. Aliás, as câmaras de Portugal, por esse país fora, até a Lisboa é um bom exemplo disso, criaram bons programas de apoio ao empreendedorismo. E ainda eu não quero roubar mais tempo aos refugiados, que é fundamental. Já não temos tempo para refugiados. Eu gostava ainda de falar sobre isso. Então temos 1 minuto para cada um. Eduardo Marques. Eu sobre os refugiados, eu acho que Portugal tem que está a dar um bom exemplo e a Europa finalmente parece ter alinhado o seu discurso. Aquilo que está em causa nos princípios do projeto europeu vai ser testado nesta crise. Os refugiados que estão a vir para a Europa não são meros imigrantes, não são meros migrantes, estão a fugir da guerra. Eu fico algo surpreendido com algumas reações sobre esta matéria e aquilo que eu penso é que quer a Europa, quer o próprio mundo tem que se adaptar às novas regras e às novas realidades. E, portanto, aquilo que eu espero que venha a acontecer é que todos os países possam chegar a um acordo sobre as suas cotas, integrar bem aqueles que vierem, dar-lhes até a possibilidade de poderem voltar aos seus países quando tudo estiver mais calmo, mas acho também que a Europa tem que ter aqui um papel mais assertivo e mais impactante na origem destes conflitos. A Europa tem um papel no mundo que tem que assumir e não pode ser apenas o receptor dos refugiados. Tem que se impor também na origem, mas dar condições àqueles que tiveram que fugir da morte. E fugir da morte é uma questão de direitos humanos, não é uma questão de procurar emprego ou de querer vir fazer o mal ou o que quer que seja. E nisto penso que temos que ser muito rapidamente. Este governo começou por tentar reduzir as cotas para receber refugiados, agora quer emendar a mão, entrar na vaga de solidariedade e receber mais imigrantes. Há 2 questões aqui que eu quero realçar. A primeira é esta catástrofe não tem uma causa natural, tem uma causa política e é preciso fazer uma meia-culpa. O pior momento político foi a guerra do Iraque, o crime de guerra que se fez no Iraque e que foi apoiado por Durão Barroso e Paulo Portas, e é preciso fazer uma meia-culpa sobre isso mesmo. O pior da Europa que está a ser revelado neste momento é o populismo, o ódio, o medo, a xenofobia, que tem a sua maior tradução no primeiro-ministro húngaro e naquilo que a Hungria está a fazer aos refugiados, a detê-los, a sequestrá-los, colocá-los em comboios, a registá-los contra a sua vontade. E acho que essa tem que ser uma atitude a denunciar. Bem, sei que Duarte Marques era admirador do Primeiro-Ministro da Hungria, espero que tenha mudado a sua opinião relativamente essa é uma canelada ingrata e injusta que se está no fim de um debate que eu não tolero.
Uma coisa é nós elogiarmos uma pessoa por uma atitude que teve numa matéria e isso o Francisco Louçã fez uma vez com os refugiados, que eu acho isso vergonhoso e lamentável, e não esperava isso da Mariana. Por elogiarmos, eu também elogiei coisas que Sócrates fez, né? Fez coisas bem feitas. Agora, não suporto tudo o que ele fez a seguir. E como Viktor Orbán fez coisas bem feitas na Hungria, agora ninguém me calará para lhe dizer que é um xenófobo racista naquilo que fez agora. Agora desde o início da sua usar esse governação. argumento é baixo, eu não tolero isso, eu nem posso admitir, porque é Duarte injusto. Marques, Mariana Mortágua, agradeço aos dois este frente a frente. Muito boa noite.